Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora para o nosso terceiro exemplo de cálculo de centro de massa, exatamente para a gente ver como é que a gente faz para poder pegar aquela expressão da posição do centro de massa e aplicar para os contextos físicos diversos. Nesse terceiro exemplo daqui, eu vou resolver com vocês, primeiro, qual que é o centro de massa de um triângulo homogêneo, ou seja, de um triângulo com uma densidade constante de massa, ou seja, a massa está uniformemente distribuída ao longo deste triângulo daqui, uma figura bidimensional. E depois, a partir desse cálculo do centro de massa para um triângulo, a gente vai fazer por um polígono homogêneo geral, porque qualquer polígono pode ser triangulado, você pode separar um polígono qualquer em um punhado de triângulos, e aí, a partir do centro de massa de triângulo, o cálculo do centro de massa para um polígono qualquer acaba sendo equivalente a um sistema de partículas em que cada partícula corresponde ao centro de massa de um dos triângulos da sua triangulação. Na prática, apesar de eu falar que, enfim, esses exemplos aqui de cálculo de centro de massa são vídeos para que a gente consiga aplicar aquela expressão do cálculo de centro de massa, para o caso aqui específico do triângulo, a gente não vai precisar usar diretamente aquela expressão. Na verdade, não é que a gente não vai precisar usar a expressão da posição do centro de massa, é que a gente, na verdade, já utilizou um procedimento padrão que a gente faz, tanto na matemática quanto na física, é pegar problemas que nós ainda não resolvemos e tentar escrever esses problemas em termos de problemas que nós já conhecemos. Ou seja, a gente sempre tenta, de alguma forma, reduzir os problemas novos em problemas que nós já conhecemos. E no caso, qualquer figura plana, pelo menos assim, polígonos, são formas mais, enfim, são figuras mais evidentes em que esse argumento que eu vou colocar acaba acontecendo, mas enfim, a gente consegue, a partir do cálculo do centro de massa para barras, determinar qual que é o cálculo de centro de massa para figuras um pouco mais gerais. Pelo menos quando as figuras têm densidade constante, quando elas são homogêneas. Okay? E aí vocês vão ver que realmente fica muito mais fácil calcular o centro de massa de um punhado de figuras diferentes, utilizando esses argumentos de tentar, no caso, simplificar o nosso problema, reduzir esse nosso problema a um problema que nós já conhecemos. No caso, para a gente calcular o centro de massa do triângulo, o argumento que a gente vai utilizar é o seguinte. Vamos lá, aqui a gente tem um triângulo genérico, você poderia ter desenhado qualquer triângulo, o argumento que eu vou utilizar aqui não faz diferença, qual é a cara do triângulo específico que você está, enfim, querendo calcular o centro de massa, mas o que a gente vai fazer é o seguinte, comece primeiro por um vértice e trace a mediana do lado oposto, ok? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui a nossa mediana, então, por definição, essa linha pontilhada em vermelho, ela divide esse segmento aqui em dois. No caso, ela divide o comprimento desse lado do triângulo em dois. Então, se aqui é x, por exemplo, x não, vamos lá, se aqui vale L, aqui também vai valer L. A partir dessa divisão, sempre que a gente desenha um segmento interno a esse triângulo, que é paralelo a esse lado, que a gente traçou a mediana a esse lado do triângulo também vai cortar este segmento que a gente desenhou pela metade. E é fácil a gente ver isso, por quê? Porque olha só, esse ângulo é igual para os dois triângulos, por obviedade, e esse ângulo daqui do triângulo menor também é igual a esse ângulo do triângulo maior, já que aqui a gente tem duas paralelas cortadas por uma transversal, Teorema de Tales. Consequentemente, enfim, se dois ângulos são iguais para os dois triângulos, então o terceiro também vai ser igual. E aí mata a questão de semelhança. O fato desses dois triângulos serem semelhantes faz com que essa reta daqui, essa mediana, se ela corta esse lado do triângulo pela metade, enfim, em duas partes iguais, então vai acontecer a mesma coisa nesse segmento daqui, em qualquer segmento intermediário que você for colocar, que é paralelo a esse lado na qual a gente traçou a mediana relativa a ele. Okay? Por que isso é relevante para a gente? Pelo seguinte, vamos pegar esse nosso triângulo e fatiar ele em um punhado de barras. No caso, vamos fatiar esse triângulo em um punhado de barras, todas elas paralelas a esse lado que a gente traçou a mediana. Então, enfim, vamos picotar esse cara em infinitas barras aqui, de forma que cada uma dessas barras, que são geradas aqui por conta desse picote, lembrando, a gente está picotando em infinitas barras, com uma largura, no caso com uma espessura infinitesimal. Então, a gente tem realmente infinitas barras. Enfim, a gente está pensando numa figura qualquer como sendo um conjunto de pequenas barrinhas. Cada uma dessas barras é uma barra homogênea. E como é que eu sei que é uma barra homogênea? Bom, se o triângulo é homogêneo, então essas barras são homogêneas. Como cada uma dessas barras é homogênea, então o centro de massa delas vai ficar exatamente no seu centro, ok? Exatamente no meio da barra,
que corresponde, né, a um ponto em cima dessa mediana que a gente traçou, certo? E esse argumento vale não somente para essa barra daqui, né? Vale para todas as barras desse nosso picote. Então, qualquer barra que a gente for pegar, né, que a gente picotou, né, qualquer uma das barras, né, que vieram do picote desse triângulo, vai ter o centro de massa aqui no centro. Agora, um triângulo não pode ser pensado como sendo um sistema formado por diversos subsistemas, né, sendo que esses subsistemas são barras, né, que são essas que a gente conseguiu a partir, né, desse picote do triângulo. Consequentemente, né, pela propriedade que eu passei para vocês há alguns vídeos, né, do centro de massa, a gente pode calcular o centro de massa desse triângulo a partir do centro de massa de um conjunto de partículas que possuem a mesma massa dessas barras e que estão localizadas no centro de massa dessas barras. Ou seja, o centro de massa desse triângulo é o centro de massa obtido a partir dos centros de massa dessas nossas barras. Agora, todas essas barras que a gente desenha, né, que a gente for desenhar aqui desse nosso picote, todas elas, sem exceção, né, possuem o seu centro de massa em cima dessa mediana, né, relativa a esse lado do triângulo que eu desenhei. Significa, então, que o centro de massa desse triângulo tem que estar em cima dessa mediana que eu desenhei, né, exatamente porque a gente vai calcular um centro de massa, né, de um conjunto de partículas que estão todas em cima dessa mediana. Consequentemente, né, o centro dessa distribuição de massa também vai estar nessa mediana. Então percebam, né, mesmo o centro de massa sendo definido a partir de uma expressão bem definida, você consegue tirar a informação do centro de massa só analisando qualitativamente o nosso problema. Você não precisa fazer conta necessariamente, né, para poder tirar a informação física dos problemas que você está analisando, ok? Então, né, enfim, essa foi a primeira informação que a gente tem. Né? Independente da onde está o centro de massa, eu sei que o centro de massa tem que estar em cima dessa mediana daqui. Agora, olha só, né? Essa mediana que eu escolhi não tem nada de especial. A construção que eu fiz com essa mediana poderia ter sido feita com essa mediana. Né? No caso aqui, essa mediana ficou horrível, né? Deixa eu desenhar aqui melhor, né? Enfim, a gente poderia ter feito a construção com esta mediana daqui. Ok? Da mesma forma, eu poderia ter feito, né, essa nossa construção, né, com essa mediana daqui. Ok? Qualquer mediana de um dos três lados aqui, né, do nosso triângulo vale o mesmo argumento. Agora, olha só, né, aplicando o mesmo argumento, a gente sabe então que o centro de massa desse triângulo tem que estar em cima, né, das três medianas. Ok? Exatamente porque a gente chegou na conclusão que o centro de massa tem que estar em cima da mediana, mas essa construção que a gente fez, ela vale para qualquer mediana. Agora, só tem um ponto, né, e teria que ser assim mesmo, né, que é compartilhado pelas três medianas, que é o ponto de encontro. Quem que é esse ponto de encontro? Esse ponto de encontro é o baricentro do triângulo. Então, qual que é a nossa conclusão? O baricentro do triângulo é a nossa posição do centro de massa. E aqui vem um adendo que é bom, né, ser enfatizado. É muito comum você ouvir baricentro e centro de massa como sendo sinônimos, mas isso está errado, ok? O baricentro só é o centro de massa para o caso de figuras homogêneas, né? Figuras em que a massa está uniformemente distribuída. Se por qualquer razão que seja, a gente estiver trabalhando com um polígono que não está, né, com a massa uniformemente distribuída, ou seja, né, sei lá, tem uma parte que a densidade é maior do que outra, então o baricentro não vai ser o centro de massa. Okay? O baricentro é o centro de massa, levando em conta uma configuração específica, que é figura homogênea, densidade de massa uniforme. Mas como o nosso exemplo, né, é um triângulo homogêneo, então aqui sim, né, o baricentro é de fato o centro de massa. Né? A partir disso, né, você pode usar a sua técnica de geometria favorita para poder calcular, né, o baricentro, porque, enfim, o cálculo do baricentro, nesse caso daqui, né, é a mesma coisa que o cálculo do centro de massa. Então, enfim, passa mais um tipo de ferramenta interessante, né, para a gente poder calcular a posição do centro de massa. A forma de calcular o baricentro que eu acho mais agradável, né, para o caso de um triângulo é fazer, no caso, a média das posições aqui, né, dos vértices. Então, se você pega, né, por exemplo, vamos supor que aqui é o vértice 1, vértice 2 e vértice 3. Se você coloca esse cara num plano cartesiano qualquer, ok? Cada um desses pontos vai ter, né, suas coordenadas x e y diferentes, certo? Então, vamos supor que aqui a gente tem x1, y1, aqui a gente tem x2, y2, e aqui a gente tem x3, y3. Se você quer saber o x do centro de massa, né, que seria, no caso, o x do baricentro, é só você fazer x1 mais x2 mais x3 dividido por 3, faz a média. Né, o y do centro de massa, né, o y do baricentro,
y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. É só fazer a média aritmética mesmo. E percebam que isso, né, leva a uma conclusão bem interessante de que toda vez que você tem 3 partículas de mesma massa, ok? 3 partículas, né, onde é que vai estar o centro de massa delas? O centro de massa delas vai estar no baricentro do triângulo formado pelas 3. Né? Como é que a gente consegue garantir isso? Porque se elas têm a mesma massa, o cálculo da posição do centro de massa vira simplesmente uma média aritmética, porque o peso da média, né, quando você vai calcular o centro de massa, são as massas. Né? Consequentemente, você vai ter simplesmente a média das posições, que é exatamente a técnica que eu te mostrei aqui, né, para a gente calcular o baricentro. Ok? É uma conclusão interessante. Certo? Mas, bom, então temos aqui, né, o centro de massa de um triângulo homogêneo sem ter que calcular explicitamente a partir daquela expressão. Só para deixar claro que analise fisicamente todos os problemas que você se depara. Não saia fazendo conta afobado, porque muitas vezes o problema pode simplificar a partir de algumas análises mais estratégicas. Ok? Mas, bom, a partir do momento que a gente tem o centro de massa, né, de um triângulo qualquer, a gente consegue determinar qual que é o centro de massa de um polígono qualquer. Ok? Vamos supor que a gente tem um polígono que é esse daqui, ó. Sei lá, vou inventar um polígono aqui, ok? Então a gente tem esse, não precisa ser um polígono convexo, né? Pode ser um polígono de qualquer forma. Imagina que a gente tem um polígono que é desse jeito aqui. Ok? Como é que eu posso calcular, né, o centro de massa desse polígono? Bom, a gente pode triangulá-lo. Então, o que a gente faz? Né, vamos pegar aqui, né, uma outra cor para ficar evidente. Vamos pegar esse nosso polígono, né, supondo que ele é um polígono homogêneo, ok? E vamos triangular esse polígono, ok? Vamos fazer, né, enfim, no caso, né, dividi-lo em um punhado de triângulos, ok? Sempre é possível fazer isso. Qualquer polígono pode ser, né, dividido em um conjunto de triângulos. Agora, se o nosso polígono pode ser pensado como sendo a união de vários triângulos, então a gente pode pensar nesse nosso sistema como sendo a união de diversos subsistemas. Esses subsistemas são o quê? São triângulos. Então, como é que a gente faz para poder calcular o centro de massa desse cara? A gente calcula o centro de massa de um conjunto de partículas que possuem as massas dos seus subsistemas e que estão na posição do seu centro de massa. Ou seja, vamos lá, esse primeiro triângulo daqui, né, qual que é o centro de massa desse triângulo? Bom, está no baricentro. Vamos supor que o baricentro esteja aqui. Ok? Vamos supor que o baricentro desse cara esteja aqui, o baricentro desse vai estar aqui, o baricentro, sei lá, desse cara aqui vai estar aqui, e o baricentro desse vai estar aqui. Ok? Eu estou inventando aqui, né, enfim, as posições específicas. A posição do centro de massa desse polígono vai ser calculada, então, como? Né, vamos supor que esse nosso primeiro triângulo, eu vou chamar do triângulo 1, aqui triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4 e triângulo 5. O que a gente vai fazer? Vamos tratar, né, cada um desses triângulos como se eles fossem, né, partículas, ou seja, né, corpos pontuais com a massa do seu triângulo e localizados na posição do centro de massa. Ok? No caso do seu centro de massa respectivos. Então, aqui vai ficar a massa do primeiro triângulo vezes a posição do centro de massa, né, do primeiro triângulo, mais M2, R2, mais M3, R3, mais M5, R5, dividido por M1 mais M2, mais M3, mais M4, mais M5. Então, é assim que a gente calcula, né, a posição do centro de massa. Agora, levando em conta que, por hipótese, esse nosso polígono é um polígono regular, então a massa de cada um desses triângulos é proporcional à sua área. Por quê? Porque a densidade, né, de massa de cada um desses triângulos é a densidade do polígono, que é igual para todo mundo. E a gente sabe aqui, né, que a massa ela é igual à densidade vezes área, levando em conta que a densidade é constante. Então, a massa desses triângulos vai ser proporcional à sua área. Então, né, inclusive, ao invés de colocar aqui as massas, né, no cálculo da posição do centro de massa, a gente pode colocar a área desses triângulos. Ok? Exatamente pelo fato de que, enfim, existe uma proporcionalidade aqui. Ok? Se a gente pegar essa expressão daqui, né, multiplicar em cima e embaixo por ρ, que é a mesma coisa que não fazer nada, ρ vezes as áreas, né, aqui vai dar as massas, ρ vezes as áreas vai dar as massas. Então, realmente, a gente não modifica, né, a nossa expressão. E é isso. Né, mostrado, então, né, a posição do centro de massa aqui para o triângulo homogêneo e, consequentemente, para polígonos homogêneos, eu vou encerrando, portanto, esse vídeo. Né, espero que tenha ficado claro a partir desse vídeo que não vale a pena sair fazendo conta desembestado. Analisa com calma e vê se você consegue reduzir o seu problema a um problema já conhecido. Isso facilita tremendamente, né, nos cálculos de posição do centro de massa.